Projeto aprovar, revisão insana, parte 4, legislação especial, professor David Batista Cândido, projeto aprovar para a prova da Polícia Penal do Estado de Minas Gerais, beleza? Vamos falar hoje aí, ó, sobre leis dos crimes hediondos, abuso de autoridade, Maria da Penha e lei de tortura, beleza? Depois nós veremos a lei de drogas e a lei de armas, beleza? Em outra aula específica para isso. E já vamos iniciar valendo 2 pontos aí, galera. 2 pontos, a questão ela vem no seguinte sentido. A questão vem no seguinte, grande Mateus, valendo 2 pontos, a questão vem no seguinte sentido. Observando o disposto na lei de abuso de autoridade, assinale a alternativa incorreta. Letra A, caracteriza o crime de violência institucional, a conduta de submeter a vítima à infração penal, a vítima de infração penal ou testemunha de crimes violentos, a procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos, que a leve a reviver sem estrita necessidade a situação de violência ou outras situações potencialmente geradoras de sofrimento ou estigmatização. Letra B, é considerado crime deixar de, injustificadamente, comunicar a prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal. Letra C, as condutas descritas na lei de abuso de autoridade constituem crime quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, outrem, ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho e satisfação pessoal. D. Os crimes previstos na lei são de ação penal pública incondicionada, não se admitindo a propositura de ação privada, se a ação penal pública não for intentada no prazo legal. A divergência na interpretação da lei ou na avaliação dos fatos e provas não configura abuso de autoridade. Questão da banca, galera, questão da própria banca aí. Qual é o gabarito dessa questão? Qual é o gabarito dessa questão? Pô, perdi um tempão ali abrindo uma jaca e a jaca não tá nem tão boa assim. Pô. Aí é sacanagem. Tanto sacrifício para absolutamente nada. Vamos lá. A maioria tá indo de letra D. A maioria tá indo de letra D. Infelizmente. Vamos lá? Vamos ver se tem gabarito ou se tem outra questão aí. Anota o gabarito aí para depois você corrigir, hein, se tiver outra questão. Vamos ver. Ih, tem outra questão. Eu quero saber o seguinte, questão da banca também, hein? Sobre o disposto na lei 13.869 de 2019, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade, é correto afirmar que o agente será responsabilizado quando praticar fato definido como crime de abuso de autoridade, sendo irrelevante que o ato decorra de divergência na interpretação da lei ou na avaliação dos fatos e provas. B. É requisito para a configuração do crime de abuso de autoridade que as condutas praticadas pelo agente tenham finalidade específica de prejudicar outro ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, excluídas as condutas praticadas por mero capricho ou satisfação pessoal. C. Os crimes previstos na lei de abuso de autoridade podem ser classificados como de ação penal pública incondicionada ou condicionada à representação, a depender da gravidade do ato e da condição da vítima. D. É vedada a ação penal privada subsidiária nos crimes de abuso de autoridade? Admite-se a ação penal privada subsidiária desde que exercida no prazo de 6 meses, contado da expiração do prazo para o oferecimento da denúncia. Qual aí, galera? É o gabarito, questão da banca, tá? A banca gosta muito dessa questão aí de eventual ação pública, ação privada, a banca gosta muito disso aí, pelo que eu vi nas questões dela aqui. E a maioria está indo de letra E, valendo 2 pontos. Essa parte vale 2 pontos, hein? Lembra disso. Temos 20 questões aqui. Outra aula nós vamos fazer as questões só de lei de armas e drogas. Hoje é só abuso de autoridade, tortura, Maria da Penha, e a outra eu não vou lembrar, não. Mas são 4 normas que nós vamos falar agora. Beleza? E crimes hediondos. Agora são essas 4. Beleza? Quem respondeu, respondeu. Vamos ver se vocês gabaritaram 4 pontos aí. A questão 1, gabarita a letra D. A questão 2, gabarita a letra E. Beleza? Olha o que diz lá o artigo 3º. Os crimes previstos na lei são de ação penal pública incondicionada. Essa é a regra. Beleza?
Essa é a regra. Ação penal pública incondicional. Ação privada, se a ação penal pública não foi intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elemento de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. A ação privada subsidiária será exercida no prazo de 6 meses, contado da data em que esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. 4 pontinhos aí. Questão número 3. Questão número 3 para ir para 6 pontos. Nos termos da lei de abuso de autoridade aí, assinale a alternativa correta. É efeito automático da condenação tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime? B. Os crimes previstos na lei de abuso de autoridade são de ação penal pública condicionada à representação? C. A perda do cargo, mandato ou função não é efeito automático da condenação, podendo ser aplicado quando verificada a existência de maus antecedentes? D. A condenação por crimes de abuso de autoridade. Na condenação por crime de abuso de autoridade, a lei veda a aplicação cumulativa com apenas restritivas de direito? É. A inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 6 anos é um efeito da condenação, porém não automático, devendo ser motivado na sentença? E aí, galera? A maioria está indo de letra A. Questão da banca também, tá? Questão da banca. Essa é uma questão da banca. E aí? A maioria está indo de letra A. Matheus, Bruno. Parabéns, Matheus. 116 pontos, né, no IASE. Quase gabaritou. 4 questõezinhas aí, né? 4 pontinhos para gabaritar. 4 questões não, 4 pontinhos. Porque tinha questão para os dois. 4 pontinhos, gabaritava a prova toda. Parabéns, Matheus. Muito bom. Feliz pra caramba com mais essa vitória. Mais essa vitória, que já classificou na Polícia Penal também. É isso aí. A maioria está indo de letra A. A maioria está indo de letra A. E aí, galera? Agora é esperar a redação, daqui a pouco ir pro TAF, é só vitória. Poder escolher o cargo que vai ocupar, hein? A maioria está indo de letra A. Podemos? Ézio está indo de letras E. Ézio foi de E. Os demais estão indo de A. Buscar a PC. Isso aí, vai dar certo. Né? Só vai conseguir. Gilmara está indo de letra E. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível aqui. É a letra E. Efeito automático da condenação, torna certa a obrigação. Não, é letra A, desculpa. É a letra A aqui, ó. Efeito automático da condenação, tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. A gente leu aqui no parágrafo 1º. Beleza? Show. Ah, não, eu acabei a fundamentação aqui, eu deixei de outra, né? De outro documento. Mas está lá os efeitos, depois eu vou mostrar para vocês aqui a letra A. Beleza? A questão 4 diz o seguinte. A questão 4 diz o seguinte. Sobre os crimes de abuso de autoridade, informe V para verdadeiro e F para falso. O que se afirma a seguir, assinale a alternativa com a sequência correta. O sujeito ativo do crime de abuso de autoridade é sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta e indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal, dos municípios e dos territórios. As penas previstas na lei de abuso de autoridade são aplicadas independente da sanção de natureza civil ou administrativas cabíveis. A responsabilidade civil e administrativa são independentes da criminal, não se podendo mais questionar sobre a existência ou a autoria do fato, quando essas questões tenham sido decididas no juízo criminal. A última aí, configura crime de abuso de autoridade a conduta do agente de patrocinar direta ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Leandro Castelo já mandou que vai de letra D. Tem que avaliar com calma cada alternativa para ir eliminando ali, igual a gente fez no IASES, hein? Castelo já disse que vai de letra D. E aí, galera? Ficou agarrado aí, galera? Ficaram agarrados nessa? Matheus foi de letra E. Aí tem que fazer por eliminação, né? Se a primeira é F, você elimina todas que iniciam com V. Se a primeira é V, você elimina todas que começam com F.
Alguns estão indo de C, outros estão indo de D, outros estão indo de E. E aí, galera? Quem respondeu, respondeu, hein? Quem não respondeu, responde no dia da prova, se der tempo. Beleza? Já vou liberar o gabarito aqui. Tem mais alguém? 5, 4, 3, 2, 1. Beleza? Então vamos lá. Gilmara chutou na letra E. Gabarito possível aqui, galera, é a letra E. Beleza? Aqui, ó. Gabarito possível é a letra E. Desculpa, eu joguei errado aqui. Gabarito possível é a letra E. Opa, passou para a próxima questão. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. A questão 5 vai ser anulada. Beleza? Porque a última aqui que deu falso foi a advocacia administrativa do Código Penal. Beleza? A questão 5 vai ser anulada, porque já apareceu a resposta lá. Beleza? Vamos ler ela aqui, mas já vai ser anulada. Beleza? E aí a gente explica. De acordo com a lei de abuso de autoridade, informe verdadeiro para verdadeiro e F para falso. A divergência na interpretação da lei ou na avaliação dos fatos e provas configura abuso. Não, essa aqui é falso. Então já tinha que eliminar qual? Ó. Se eu coloco que essa daqui é falso na prova, para ganhar tempo, eu já tenho que eliminar, ó, ensinar vocês como vão fazer. Ó, eu já tenho que eliminar essa. Ó, já tenho que eliminar essa que começa com V. Já tenho que eliminar essa que começa com V. Beleza? Aí vamos lá. Os crimes previstos na referida lei são de ação penal pública incondicionada, sendo admitida a ação penal privada. Se a ação não for intentada no prazo legal, opa, essa daqui é V. Então, a segunda tem que ser V. Então, eu já elimino essa na prova. Ó. Como é que faz rapidinho? Aí vamos ver se as duas últimas já decidem a questão, a penúltima. A responsabilidade civil e administrativa são independentes da criminal, não se podendo mais questionar sobre a existência ou autoria do fato, quando as questões tenham sido decididas no juízo criminal. Opa! Isso aqui tá certo, ó. Essa F aqui tá, não pode. Ó, por eliminação, vai precisar de eu ler a última? Se eu já cheguei num gabarito possível aqui? Claro que não, beleza? Não precisa de ler a última. Gabarito ali seria a letra E por eliminação, vamos ver, ó, seria a letra E por eliminação. Aqui apaga isso aqui, que não é justificativo. Assim que faz quando é alternativa, assim, tem que riscar, senão você fica perdido no meio do caminho e demora muito tempo para resolver uma questão fácil. Beleza? Tem que ser dessa forma. Tem que riscar, literalmente riscar mesmo. Questão 6. Nos termos da Lei de Abuso de Autoridade, presente especial fim de agir, do artigo 1º, parágrafo 1º da citada lei, configura o crime de abuso de autoridade exceto. O que não é crime de abuso de autoridade aqui? Deixar de identificar-se ou de identificar, deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião da sua captura, ou quando deva fazê-lo durante sua detenção ou prisão, proceder à obtenção de prova em procedimento de investigação ou fiscalização por meio manifestamente ilícito, submeter o preso capturado em flagrante delito a interrogatório policial durante o período de repouso noturno, D, manter preso de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento, o que não é considerado aí abuso de autoridade. O Matheus falou que é a letra C. E aí, galera? Castelo disse que é letra D, manter preso do ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento. Está dizendo que isso não é abuso de autoridade. Rebouças está dizendo que é a letra C. Bruno está dizendo que é a letra C. Está querendo que não é crime de abuso de autoridade. E aí, galera? Concurseira está dizendo que é D, os demais todos estão na C. Concurseira e Castelo estão dizendo que é a letra D. Os demais estão dizendo que é a letra C. Grande Erasmo. Ézio. Vamos, quem respondeu, respondeu, e quem não respondeu, responde no dia da prova, porque o gabarito possível dessa questão, galera, ó, é a letra C, submeter o preso capturado em flagrante delito ao interrogatório durante o período de repouso noturno. Isso não é, ó, submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno, salvo se capturado em flagrante delito. Flagrante delito, ele pode ser submetido a interrogatório, ou se ele, devidamente assistido, consentir em prestar as declarações, pena detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Beleza?
Tem que tomar cuidado aí. Então, se for em flagrante delito, ele vai ser ouvido no repouso noturno. Beleza? Show? Salvo se for capturado. A regra é que ninguém vai ser ouvido. Mas se ele foi capturado em flagrante delito, ele pode ser ouvido sim. Beleza? Posso sim. A Cela está pedindo para voltar a questão. Está perguntando o que não é abuso de autoridade. Aí, ó, submeter o preso capturado em flagrante delito. Aí pode. A interrogatório policial durante o período de repouso noturno. Pode. A regra é que você não vai submeter ninguém. Mas se ele estiver em flagrante, você pode. Beleza? Aquele salvo lá é justamente para a situação que a pessoa está em flagrante. Beleza? Posso avançar, Castelo? Tinha que estar salvo, não? Não, na questão não. A questão ela só pegou, assim, ó, uma situação em que você submete o preso em flagrante delito. Aí pode ser submetido, porque é a parte da exceção na lei, entendeu? Ixi, tá travando tudo aqui, segura aí. Tomar cuidado aqui, cara, senão eu vou perder mais uma questão. Aí, deixa eu sair daqui logo. Eu quero saber o seguinte, agora é tortura. Joana foi contratada para exercer a função de cuidadora de José, pessoa idosa. No entanto, irada com as dificuldades enfrentadas na função, passou a submeter José mediante o uso de violência e intenso sofrimento físico, com o medo de lhe aplicar castigo pessoal para a prática de determinado ato. Nesse caso, segundo a doutrina, é correto afirmar que a conduta de Joana constitui especificamente o crime de tortura punitiva, tortura crime, tortura preconceito, tortura confissão, tortura imprópria. Ela tem uma pessoa que está sob seus cuidados e ela aplica intenso sofrimento físico, mental aí. E aí? Qual tipo de tortura é? Eu já dei aula sobre isso, já expliquei cada tipo de tortura. E aí, galera? Qual tipo de tortura é? Tortura punitiva, tortura crime, tortura preconceito, tortura confissão, tortura imprópria? A maioria está indo de letra A. Barbosa, Rebouças, Carlos, Freitas, Castelo, Mota, Maia, todos dizendo que vai de letra A. Erasmo, todos dizendo que vão de letra A. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, concurseira, letra A, vai responder no dia da prova, se der tempo. E aí nós temos as torturas aqui, ó. Constitui tortura, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça causando sofrimento físico ou mental, com a finalidade de obter informação, declaração ou confissão da vítima, ou terceira pessoa, tortura prova, tortura confissão, né? B, com a finalidade de provocar ação ou omissão de natureza criminosa, tortura é crime. C, em razão de discriminação racial ou religiosa, tortura preconceito. Parágrafo 2º, submeter alguém sobre a sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Tortura punitiva, tortura castigo, pena reclusão de 2 a 8 anos, beleza? Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou resultante de medida legal. Toma cuidado. Se for do inciso 2 aqui, ó, a tortura castigo, tem que aparecer a palavra intenso sofrimento físico ou mental, beleza? Se for aqui, ó, do inciso 1, é só sofrimento físico ou mental, ó, só sofrimento físico ou mental, não precisa aparecer a palavra intenso. Do parágrafo 1º, também, ó, é só físico ou mental, sofrimento físico ou mental, não aparece intenso, beleza? E como que você vai salvar aí? Se eu falar sobre guarda ou autoridade, aí você vai colocar intenso sofrimento físico ou mental. Se aparecer a palavra pessoa presa, sujeita a medida de segurança, só sofrimento físico ou mental. Não tem intenso aqui, beleza? Salva aí para você não esquecer, beleza? Se eu falo só pessoa sob sua guarda ou autoridade, intenso sofrimento físico ou mental. Se eu falo pessoa presa ou sujeita a medida de segurança, é só sofrimento físico ou mental. Beleza? Para não esquecer na hora da prova, porque essa palavra intenso aí muda tudo, beleza? Muda tudo, deixa a questão errada. Vamos lá. Volta essa parte, professor. Qual parte? Calma. Vamos lá. O que vocês não entenderam aí, galera? A última? Então, vamos lá. Olha lá o inciso 2. O que diz? Ó, o inciso 2. Submeter alguém sobre sua guarda, poder ou autoridade,
com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Então, você vai anotar como no caderno? Vai anotar assim, ó. Se aparecer a palavra guarda ou autoridade, aí você vai colocar aqui atrás, intenso sofrimento físico ou mental. Beleza? Se aparecer só pessoa presa ou sujeita à medida de segurança, você só vai colocar sofrimento físico ou mental. Não vai aparecer nada de intenso, beleza? O único que aparece o intenso é sobre pessoas sobre guarda ou autoridade, poder ou autoridade, beleza? Apareceu guarda, poder ou autoridade, intenso sofrimento físico ou mental. Apareceu só pessoa presa ou sujeita à medida de segurança, só sofrimento físico ou mental, beleza? Salve isso daí, que isso aí é campeão de derrubar gente em prova. O acha que tá acertando a questão ainda, beleza? Vamos lá, próxima questão. A próxima questão é a seguinte, mestre, quando deixa sem água? Sempre você vai olhar qual é a intenção. Deixou sem água, com alguma dessas intenções aqui, ó, para constranger ele a confessar alguma coisa, foi para constranger ele a cometer um crime, ou foi por preconceito, ou foi como uma forma de aplicar um castigo pessoal. Aí sempre vai ter que ter essas finalidades aqui. A conduta sempre tem que ter essas finalidades para ser crime de tortura. Senão, não vai encaixar como tortura, vai encaixar como outro crime, que não tortura. Entendeu? Aí você sempre vai perguntar assim, ó, deixou sem água por quê? Ah, deixou sem água como forma de aplicar castigo, professor. Então, é tortura na modalidade tortura-castigo. Beleza? Sempre você vai olhar qual foi a finalidade que a pessoa fez aquilo. Deixou sem comida ou deu um monte de porrada na pessoa para a pessoa cometer um crime. Opa, professor, isso aí é um tipo de tortura chamada tortura-crime. Ele torturou a pessoa para forçar a pessoa a cometer um crime. Então, você sempre vai olhar com qual finalidade. Beleza? O crime de tortura e suas circunstâncias são tipificadas em lei penal especial. Sobre o delito em questão, assinale a alternativa correta. Se do crime de tortura resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena de reclusão de 6 a 12 anos. Se resulta morte, a reclusão é de 12 a 30 anos. B. A condenação pelo crime de tortura acarreta a suspensão temporária do cargo, função ou emprego público do sentenciado. C. O crime de tortura não é afiançável pela autoridade policial, mas é só pela autoridade judicial. D. A pena do crime de tortura será aumentada de 1/6 até 1/3 se o delito for cometido por agente público. E. O crime de tortura é suscetível de indulto individual ou coletivo, mas não de anistia. Qual é o gabarito da questão aí? Questão 8. Daqui a pouco, quando chegar na 10, a gente vai saber a nota de vocês aí. A maioria está indo de letra D. Quem respondeu, respondeu. E quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível. Opa, tá pedindo a correta? Questão assinale a alternativa correta. Opa, aqui eu coloquei errado, tá? Aqui eu acho que eu entendi a incorreta. Gabarito possível na correta é a letra D. O crime de tortura será aumentado de 1/6 até 1/3 se o fato delituoso for cometido por agente público. Beleza, galera? Desculpa aí o gabarito, porque eu acabei lendo incorreto. Beleza? Aí é a letra D mesmo. Questão número 9. Questão número 9. A questão número 9 diz o seguinte: assinale a alternativa que descreve corretamente os tipos penais classificados como crime de tortura. Constranger alguém com um emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental em razão de discriminação sexual ou ideológica. B. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outro, resultando na perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que a lei não manda. D. Submeter pessoa presa, sujeita à medida de segurança, a sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei,
ou não resultante de medida legal, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, com o intuito de obter para si ou para outro indevida vantagem econômica, a fazer tolerar que se fa a fazer tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Muito fácil essa questão, né, velho? Questão da banca, hein? E aí, qual é o gabarito dessa questão? Vocês vão permanecer na letra D? A maioria está permanecendo na letra D, questão número 9. Quando chegar na questão 10, nós vamos saber a nota de vocês. Mas a A seria o quê? Depende. Aí a A pode ser, se não for o gabarito, ela pode entrar lá com base na decisão do STF, né? Pode entrar lá no eventual racismo, né? Pode entrar lá, segundo a decisão do STF. Talvez, tem que analisar com calma. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível dessa questão é a letra D. Submeter pessoa presa ou sujeita a medida de segurança, sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Aqui eu volto a dizer para vocês, eu só quero que você tome cuidado. Se aparecer pessoa sobre alguém sobre guarda, poder ou autoridade, a palavra que tem que aparecer tem que ser intenso sofrimento físico ou mental. Os demais, qualquer coisa que aparecer, pode ser só sofrimento físico ou mental que já vai enquadrar aqui, beleza? Tem que salvar isso aí para a prova. Questão número 10. Questão número 10 é um caso, né? Da banca também. Ana Paula, servidora pública do órgão estadual, procurou o Ministério Público para denunciar a situação de violência doméstica cometida pelo companheiro. Ela relatou que sente medo de novas violências e que se sentiria mais segura indo para a casa de familiares que moram em outro município, mas no mesmo estado. Porém, não se sabe quais são os seus direitos frente às transferências ou ausência de local de trabalho. Com base na Lei Maria da Penha, o técnico que atendeu Ana Paula explicou corretamente que o juiz assegurará a mulher em situação de violência doméstica. Letra A. Acesso à licença remunerada por 12 meses, quando a servidora pública, integrante da administração pública direta ou indireta. Acesso prioritário à remoção, quando é servidora pública, integrante da administração pública direta ou indireta. Acesso e benefícios previdenciários de natureza indenizatória, quando servidora pública integrante da administração pública direta ou indireta. Acesso ao afastamento do local de trabalho sem remuneração por 36 meses, quando servidora pública integrante da administração pública direta ou indireta. Acesso à redistribuição, quando servidora pública integrante da administração pública direta ou indireta. E aí, galera, qual é o gabarito dessa questão? A maioria está dizendo que vai de letra B. A maioria está dizendo que ela tem direito a acesso prioritário à remoção quando servidora pública integrante da administração pública direta ou indireta. A maioria tem de letra B. Questão da banca também, tá, tesouros? Questão da banca. A gente vai saber qual vai ser a nota de vocês agora. A maioria está dizendo que vai de letra B. 25 pessoas online aí, muito bom. Vamos lá para PPMG e ver se a gente ainda lembra alguma coisa do direito na prova. Ver se a gente consegue lembrar de alguma coisinha. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Vamos ver se... A marca aí, hein? Vamos ver se tem alguma outra questão. Senão a gente vai ter que esperar, né? Vai ter que esperar a questão 11, vai ter que esperar para a gente saber a nota. Mas que vamos fazer a questão 11, então. Com base na Lei Maria da Penha, assinale a alternativa incorreta. Eu quero a incorreta. O juiz determinará, por prazo certo, a inclusão da mulher em situação de violência doméstica familiar no cadastro de programas assistenciais do governo federal, estadual e municipal. B. A mulher em situação de violência doméstica familiar tem prioridade para matricular seus dependentes em instituição de educação básica mais próxima do seu domicílio, transferi-los para essa entidade mediante apresentação de documento comprobatório do registro da ocorrência policial ou do processo de violência doméstica familiar em curso. C. Os juizados de violência doméstica familiar contra a mulher, órgãos da justiça ordinária, com competência civil e criminal, poderão ser criados
pela União, Distrito Federal e territórios e pelos estados para processo e julgamento de execução da causa decorrente da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. D. É vedada a aplicação nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nas penas de cesta básica ou outras prestações pecuniárias, bem como a substituição da pena que implica o pagamento isolado de multa. A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou dissolução de união estável no juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, acumulada com a pretensão relacionada à partilha de bens. O que está incorreto aí? Alguns estão dizendo que vão de letra B. Outros estão dizendo que vão de letra A. Rebouças foi de A. Os demais estão indo de B. Está querendo a incorreta aí. Vamos verificar qual foi o gabarito? A maioria está indo de letra A. Acho que eu coloquei o gabarito dessa a correta. Vacilei na hora de colocar o gabarito aqui. Deixa eu só verificar. Vamos lá. Gabarito possível. Gabarito possível. Esse aqui eu coloquei errado. Calma aí. Deixa eu só verificar aqui. Acesso prioritário à remoção da servidora pública está certo. Caminhamento de assistência judicial. A ofendida tem a opção de propulação de divórcio ou de solução de união estável no juizado de violência doméstica e mulher contra a mulher, acumulado com a prestação de alimento. Encaminhar assistência judiciária quando for o caso, inclusive para eventual ajuizamento de ação de divórcio, anulação de casamento. Galera, aqui, se não me engano, vai ficar a letra E, não. A letra E mesmo. A ofendida tem a opção, isso aqui, se não me engano, ó, vai ser ato do juiz, né? Vai ser ato do juiz. Eu acho que o erro está dizendo que a ofendida tem a opção. Beleza? Se não me engano, vai ser isso. Deixa eu só ver aqui as outras alternativas. A mulher de serviço doméstica, prioritária, serão sigilosos. A mulher em situação de violência doméstica. Aqui ficou a letra E, galera. Aqui ficou a letra E. Se não me engano, aqui já tem outra questão, aqui eu coloquei o artigo todo. Aqui, ó, encaminhamento da assistência judiciária, quando for o caso, inclusive para eventual ajuizamento, porque é um encaminhamento, não é que a mulher vai optar, ele vai olhar o caso, beleza? Se for o caso, que vai encaminhar, beleza? Não é gabarito possível aqui, vamos manter a letra E. Professor, a letra A está dizendo que o juiz determina o tempo, isso não está na lei, está sim, olha aqui, ó. Vou ler aqui para você, ó. O juiz determinará por prazo certo a inclusão da mulher em situação de violência doméstica. Olha ela aqui, ó. Aqui é porque não está conforme a lei, ó. A ofendida tem opção. Aqui não, aqui é o juiz que encaminhará, ó. Entendeu? Aqui seria o juiz que iria encaminhar, beleza? Show? Conseguiu entender? Então vamos avançando. Por enquanto o gabarito foi da banca, né? O gabarito da própria banca. Vai ter que tomar cuidado com isso aí lá na hora. A questão não achei tão bem formulada, não. Aí aqui é para depois dar uma lida. Questão 12. Qual é a pontuação de vocês aí, galera? Das 11, qual é a pontuação de vocês até agora? 2 pontos aí, 10 de 11, 10 de 11. E aí? 9 de 11. Vamos ter que fazer uma aula só sobre o Pacto São José da Costa Rica. E vocês perderam muito ponto no Pacto São José da Costa Rica. Perderam muitos pontos. Vamos fazer uma aula durante essa semana para fortalecer isso aí. Vamos lá. A Lei Maria da Penha, Lei 11.340, 2006, estabelece medidas protetivas de urgência que podem ser aplicadas ao autor da violência doméstica e familiar contra a mulher. De acordo com o artigo 22, ao constatar a prática de violência, o juiz pode determinar imediatamente, de forma conjunta ou separada, tais medidas, considerando as disposições sobre as medidas protetivas de urgência, as quais fica obrigado o autor da violência, assinale a alternativa incorreta. Amanhã, às 7 horas da manhã, não posso não, vou fazer compra com minha mulher. Está querendo a incorreta. Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. Acompanhamento psicossocial do agressor por meio de atendimento individual ou em grupo de apoio.
Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou familiar, comparecimento do agressor em problema de recuperação e reeducação, suspensão da posse ou restrição do porte de arma sem necessidade da comunicação ao órgão competente. Qual que é o gabarito aí, galera? A maioria está dizendo que a letra E. Está querendo a incorreta. Alguém lembra aí qual é a data que vai sair as notas preliminares da galera? Do IASES? Concurseira foi de letra B, os demais foram de letra E. As notas preliminares vão sair quando? Vocês sabem? Dia 29? Ah, então tá pertinho. Se for dia 29, tá pertinho. Essa semana tem que malhar. Tô semana toda sem malhar. Tem o TAF da Polícia Penal chegando aí. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível aqui. Nem sei onde que eu tô mais. Eu acho que eu tô aqui, né? Gabarito possível é a questão, é letra E, da 12 a E. Aqui tem as restrições aqui, ó. Beleza? Tem a comunicação do órgão. Ele tem que comunicar o órgão competente, beleza? Tem que comunicar o órgão competente, beleza? Depois vocês vão ler o artigo 22 todo, beleza? Aí tem o artigo 22 completinho aqui para vocês. Questão 13. A questão 13 diz o seguinte, já não sei mais se essa prova do IAS é para ser esse nível. Já não sei mais se essa prova do IAS era para ser esse nível. É muito difícil, a gente chora. Muito fácil, a gente chora. A concurseira, né? Muito difícil prejudica a gente. Muito fácil prejudica a gente. Sobre a Lei Maria da Penha, assinale a alternativa correta. As medidas protetivas de urgência não poderão ser concedidas sem a tipificação penal da violência, do ajuizamento da ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro do boletim de ocorrência. B. As medidas protetivas de... Professor, rapidinho. A B está correta? Você está perguntando o que aqui na questão anterior? Calma aí, deixa eu voltar aqui rapidinho. A B está correta, está querendo a incorreta. A B está correta aqui, ó. Restrição, prestação do agressor, proibição, afastamento do lar, ofendida, suspensão, prestação, comparecimento, programa de recuperação. Frequência aqui, ó. Frequência a determinados lugares. Não, cadê? Aí tem biopsicológica aqui. Uma novidade, inclusive. Deixa eu só verificar se está na outra folha. Aqui, ó. Acompanhamento psicossocial. Tá aqui, ó. Beleza? A B tá certa. Opa, acabou aparecendo a resposta aí? Rapidinho, né? E aí, galera, qual é o gabarito dessa questão aí? 13. Para o agressor. As medidas protetivas de urgência não poderão ser concedidas sem a tipificação da infração penal, da violência, do ajuizamento da ação civil ou da existência de inquérito policial ou registro de boletim de ocorrência. B. As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral do ofendido e seus dependentes. Não é cabível no inquérito policial a prisão preventiva do agressor mediante representação da autoridade policial. As medidas protetivas de urgência não poderão ser concedidas sem audiência das partes e de manifestação do Ministério Público. Por falta de previsão legal, considerando o princípio da separação dos poderes, o juiz não poderá conceder à ofendida, como medida protetiva de urgência, o auxílio aluguel. Qual é o gabarito? É muito fácil essa questão, né? Questão muito fácil. A questão aqui é para não ficar, para não zerar, para ganhar pelo menos 2 pontos. Voltar de Minas pelo menos com 2 pontos. Ficar isso aí. Escreveu o nome, escreveu a frase. Se tiver tipo de caderno, marcou o tipo de caderno, acerta essa daí, garante 2 pontinhos pelo menos, para voltar para casa feliz. De 100 tirar 2. Aí não, professor, aí você me quebra. Vamos lá. Quem respondeu, respondeu. E quem não respondeu, responde no dia da prova.
Gabarito possível aí, eu tenho outra questão. Gabarito possível é a letra B, beleza? Show, gabarito possível é a letra B, e tá aqui, ó, tá no 18 ponto, parágrafo 6º. As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida e de seus dependentes, beleza? Próxima questão, questão 14 mesmo, não é? A questão 14 agora. A questão 14 diz assim, ó. Marta é casada e sofreu violência doméstica e familiar provocada por seu marido. Beleza? Marta recebia tapas no seu rosto, além de ser constantemente diminuídas por palavras proferidas pelo marido, que a chamava de incompetente e criticava sua aparência física. Também foi impedida de usar anticoncepcionais e recebia xingamentos que ofendiam a sua honra. Considerando que dispõe a Lei Maria da Penha, é correto afirmar que Marta sofreu violência física, sendo essa entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade física ou saúde corporal. Também sofreu violência psicológica, sexual e moral. Marta sofreu violência física, sexual e moral, sendo essa última entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional ou diminuição da autoestima. Marta sofreu violência física, psicológica, patrimonial e moral, não se enquadrando na violência sexual, por estar ausente a conduta que constrangeu a presenciar ou a manter ou participar de relação sexual não desejada. Marta sofreu violência física e psicológica, não se enquadrando na violência moral, porque não houve conduta que configurasse calúnia. Letra E, Marta sofreu violência psicológica e também sexual, porque foi impedida de usar anticoncepcionais. Contudo, resta configurada a violência moral. Contudo, não resta configurada a violência moral e nem a patrimonial. Qual é o gabarito aí, galera? Essa é uma questão certa de prova, o tipo de violência. Sempre cai. Você tem que saber os tipos de violência. Galera, questão certíssima de prova. Quem domina isso aí já vai ganhar mais 2 pontos na prova. Eu aposto com vocês que estará lá. Se eu apostasse, eu apostaria com vocês que estaria lá na prova de vocês. Edson disse que é a letra B. Emily foi de letra A. E aí, galera? Desculpa aí, tá abrindo um bocão de sono. A maioria está indo de letra A. Todos estão indo de letra B. E aí, galera? Castelo foi de A, Rebouças B. Cadê vocês, Erasmo? E aí? Cadê você, concurseira? Cadê você, Ézio? Cadê você, Erasmo? Erasmo já foi. Cadê você, Flávio? Flávio hoje tá só de tocaia aí. Cadê você, Calixto? Cadê vocês? A maioria foi de A. Não, é o outro Flávio, Flávio Lemos. E aí? Flávio também foi de A. E aí, galera? Concurseira foi de B. Gilmara foi de A. Quem respondeu, respondeu. E quem não respondeu? Ah, tô fazendo janta. Responde no dia da prova. Gabarito possível aí, galera. Gabarito possível aí é a letra A. Marta sofreu violência física, que também sendo estendida como qualquer outra conduta que ofenda a integridade física ou saúde corporal. Também sofreu violência psicológica, sexual e moral. Beleza? Nós temos os conceitos das violências aqui, ó. Depois vocês vão dar uma lida com calma. Beleza? Tem que tomar cuidado, porque é muito cobrado. Beleza? Ela sofreu todas as violências. Infelizmente. Deixa eu só ver. A patrimonial ela sofreu? Não, a patrimonial ela não sofreu, não. Ela sofreu quase todas, faltou a patrimonial. Beleza? Ela não sofreu todas aqui, não. Faltou não, né? Ainda bem que ela não sofreu a patrimonial. Beleza? Questão número 15. Questão número 15 diz assim, ó, tá querendo a correta segundo a Lei Maria da Penha. Somente na implementação da Lei Maria da Penha, a mulher passa a ter direitos para requerer a guarda do filho em caso de separação. A Lei Maria da Penha é um importante marco regulatório dos direitos da mulher. A partir de tal regulamento, pela primeira vez na história, a mulher não precisa mais de autorização do marido para trabalhar, isso está certo?
Antes da regulamentação da Lei Maria da Penha, a licença maternidade era de 30 dias após o parto. A partir da sanção da referida lei, a mulher trabalhadora gestante passou a ter 120 dias de licença após o parto, sem prejuízo do emprego e do salário. Letra D, a Lei Maria da Penha dispõe sobre a criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. Letra E, a Constituição Federal de 1988 garante seu artigo 5º, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Tomando-se com base tal premissa, considera-se que a Lei Maria da Penha é inconstitucional, uma vez que coloca as mulheres e os homens em situação diferenciada perante a lei, ferindo o princípio constitucional da igualdade. Questão muito fácil, questão da banca, mas é muito fácil. Qual é o gabarito aí? A maioria está indo de letra D. A maioria está indo de letra D. Questão da banca, mas é uma questão muito fácil. É para salvar mais 2 pontinhos se cair, hein? Aí você vai, assina o nome, escreve a frase, marca qual caderno que é, se cobrar, e depois você marca aquela que a gente já ganhou 2, agora essa para ganhar mais 2. Volta de lá com 4 pontos de 100. E aí, galera? Bora? Gabarito possível. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova, se der tempo. Beleza? Questão fácil, questão rápida. Não tem que bater a cabeça, já tinha que estar fazendo e riscando. Beleza? Porque o gabarito possível dessa questão é a letra D. A Lei Maria da Penha, lá no parágrafo 4º, na interpretação... Não, aqui, ó. Dispõe sobre a criação do juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, artigo 1º. Beleza? Esse parágrafo 4º aqui também é muito interessante saber, porque na interpretação desta lei serão considerados os fins sociais a que ela se destina, especialmente as condições peculiares de mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Beleza? O gabarito dessa questão é a letra D, da questão 15. Estamos quase terminando. Agora eu acho que vai para crimes hediondos, hein? É isso mesmo. Lei de crimes hediondos, custo-benefício dele é muito bom, dessa lei é muito bom. Pequena, tranquila, igual a lei de tortura. Considera-se crime hediondo, tentado ou consumado. Organização criminosa, quando direcionada à prática de crime hediondo ou equiparado. Homicídio simples, quando praticado por organização criminosa. Posse ou porte de arma de fogo de uso permitido. Tráfico de entorpecente privilegiado. Lesão corporal dolosa de natureza gravíssima. O que é o chamado crime hediondo aqui? Qual é o gabarito aí? A maioria está dizendo que vai de letra, ninguém está dizendo nada por enquanto. E aí, galera? Deixa eu salvar aqui um documento que eu preciso mandar subir para a pasta agora. Irei para a linda cidade. A maioria está indo de letra A. Jesus. E aí, galera? A maioria está indo de letra A. A maioria está indo de letra A. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova, se der tempo. Beleza? Calma, isso. Quase que eu fechei um arquivo aqui. Mestre, você foi no RJ, tá puxado. Ah, muita conversa com essa galera do RJ e por aí vai. Acaba pegando essas manias, depois passa. Influência influência do Boni. Mas Boni é capixaba, o Boni tá só lá, só trabalhando. Vambora, tesouros! Vambora, tesouros! Gabarito possível aqui. É igual quando conversava muito com meus amigos baianos. Tem a questão 17. Questão 17. Depois nós vamos saber o gabarito. De acordo com a lei, aqui cobrou a lei anticrime, né? Mas o que é crime hediondo aí, entre outros? O seguinte, são crimes hediondos, entre outros. Epidemia com resultado morte e corrupção ativa, extorsão mediante sequestro e lesão corporal de natureza dolosa gravíssima,
roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, extorsão qualificada, restrição da liberdade da vítima, ocorrência de lesão corporal ou morte, furto qualificado pelo emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum de associação criminosa, genocídio e homicídio simples. Está perguntando o que é um crime hediondo aqui, com base na alteração da lei do pacote anticrime. Levando em consideração também, né? Com base não, levando em consideração. E aí, galera? Irei eu pra linda cidade. Vocês preparam. A maioria está dizendo que vai de letra. A maioria está dizendo que vai de letra. Opa, calma aí, deixa eu fechar isso aqui. De letra. Opa, uns letra C, outros letra D. Vai marcando aí, que o gabarito vai sair tudo lá no final. O gabarito vai sair tudo lá no final. E aí? A maioria tem que vai de letra C, outros indo de letra D. Vamos lá? Próxima questão. A questão diz o seguinte: de acordo com a Lei 8.079, de 90, são considerados hediondos os seguintes crimes, exceto tentativa de estupro de vulnerável, epidemia com resultado morte, furto qualificado pelo emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum, corrupção passiva, tentativa de roubo qualificado pelo resultado lesão corporal ou morte. Qual é o gabarito aí? Está querendo saber o que não é crime hediondo. A lei de crime hediondo ela é muito importante porque a regra é que vai cobrar dessa forma aí na prova. Beleza? O padrão das bancas é cobrar isso aí. O que não é, ou o que é, um monte de crimes que não é lá e joga um que é. Então, assim, tem que saber lá a listinha que está lá, as atualizações que aconteceram, beleza? Para não ficar pelo caminho. Mas o melhor é que o material já vai com isso aí grifado para vocês aí. Bonitinho, eu acho, né? Pelo menos eu acho que vocês estão vendo na descrição do material o link, né? Toda vez que eu posto alguma coisa, na descrição vai o link. Então, já vai bonitinho para vocês aí. Estou fazendo isso agora, ó, respondendo aqui e fazendo com vocês. Da aula de Direitos Humanos, já está indo com o material. Eu tinha esquecido de anexar o material, mas agora já foi. Daqui a pouco vai essa aula aqui. Vamos avançar para a próxima questão. Quem respondeu, respondeu. Questão 19, são 20 questões. A mesma coisa, está querendo saber os crimes hediondos, exceto. O que não é crime hediondo aqui? Ah, aqui botou uma outra norma, né? São considerados crimes hediondos os seguintes crimes tipificados no Código Penal. Beleza, mas está querendo saber lá os crimes hediondos. Homicídio, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualificado, está querendo que não é, hein? Lembra disso. Epidemia com resultado morte, extorsão mediante sequestro na forma qualificada, falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, furto qualificado pelo emprego de arma de fogo, o que não é aqui crime hediondo. A maioria está dizendo que é a letra D. Rebouças foi de letra E. E aí, galera? Agora, para a gente terminar isso aí, falta uma questão só, para a gente terminar essa revisão de hoje. Cadê vocês? A maioria tem de D. IASES foi todo, praticamente, leitura e resumos de vídeo aula. É isso aí. Flávio vai ser o único a acertar. E aí, galera? A, B, C, D ou E? A maioria já responderam, já? A maioria, vamos lá. Quem respondeu, respondeu. E quem não respondeu, responde no dia da prova.
Próxima questão aí, galera. Questão 20. A questão 20 diz o seguinte: Lucas, policial militar do estado de Tocantins, atuou em 3 diferentes prisões flagranciais durante seus plantões na primeira semana de março de 2025, envolvendo-se nos seguintes delitos: roubo circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima, posse de arma de fogo de uso proibido, furto qualificado com emprego de explosivo. Neste cenário, considerando que dispõe a lei de crimes hediondos, o que está correto aqui, o que é crime hediondo? Segundo essa lei, apenas um, apenas dois, três, um e dois, um, dois e três. O que é crime hediondo aqui, galera? Segundo a norma. O que é crime hediondo aí? A, B, C ou D? Ou E? Rebouças foi de letra E. Bruno foi de letra A, apenas um. Leonardo Castelo foi de letra E. Leandro não, Leonardo. Grande Castelo. Carneiro foi de letra E. Emily tá querendo 1 e 3. Não tem, ela vai de letra E. E aí, galera? Erasmo. A maioria vai de E, outros estão indo de letra A. Cadê você, Gisele Oliveira? Cadê você, Gisele Oliveira? Castelo tá perguntando. Tá só de zóio ali, só quietinho. E aí, galera? A maioria tá indo de... Não, não pode mudar não. Marcou e já era. O gabarito é o chat. Tem que ter prudência, senão já foi. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova, se der tempo. Beleza? Sem misericórdia geral. Vamos lá para os gabaritos? Ver qual foi a pontuação de vocês? Ficou da seguinte forma: organização criminosa quando direcionada à prática de crime de onda equiparado. Beleza? Isso aqui é crime de onda. Roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, ocorrência de lesão corporal ou morte. Letra C, o gabarito da 17. Letra D, não é crime hediondo, corrupção passiva. Beleza? Letra 19, letra E, furto qualificado pelo emprego de arma de fogo. Beleza? Questão 19 está aqui, ó. Exceto aqui, ó. Exceto. Estou perguntando o que não é. Beleza? E a última aí, gabarito é a letra E. Todos os 3 estão corretos. Vamos verificar por quê? Tem que tomar cuidado ali, ó. São considerados crimes tipificados no Código Penal, consumados ou tentados. Homicídio. Quando que o homicídio vai ser hediondo? Quando ele for praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente. E todos os homicídios qualificados aí. A lesão corporal dolosa de natureza gravíssima e lesão corporal seguida de morte, quando praticadas. Qual situação? Contra a autoridade ou agente descrito no 142 e 144, ou integrante do sistema prisional ou Força Nacional de Segurança, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau na razão dessa condição. Mesma situação aqui, mas aqui agora pode por parente por afinidade, mas a galera do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Advocacia Pública. Beleza? Nas dependências de instituição de ensino. O feminicídio é uma novidade, também é crime hediondo. Beleza? Roubo. Quando que o roubo vai ser crime hediondo? Circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima. Circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. Ou emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito. Beleza? Qualificado pelo resultado, lesão corporal ou morte. Vai ser crime hediondo. Beleza? Vários outros aqui, depois vocês vão ler, galera. O estupro aqui, ó, o estupro de vulnerável, todos vão ser considerados hediondo. Epidemia com resultado morte, olha que vocês falaram que não é, mas é, ó. Falsificação ou corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado para fins terapêuticos ou medicinais, também é crime hediondo, beleza? Furto qualificado pelo emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum. Cuidado, o furto com emprego de explosivo é crime hediondo. O furto do explosivo não é crime hediondo. O roubo com emprego de explosivo, roubo é mais grave. Com emprego de explosivo não é crime hediondo. Beleza? O legislador não colocou aqui.
Olha que doideira, né? O furto com emprego de explosivo é hediondo. O roubo com emprego de explosivo não é hediondo. Beleza? O crime de organização criminosa, quando direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado. Beleza? E por aí vai. Vários outros crimes aí, vocês vão ler isso aqui tudo. Beleza? Então, a 3 e a 20 está errada. Calma, vamos voltar lá na 20. Deixa eu voltar aqui na 20. Furto qualificado pelo emprego de explosivo. Tá certo, pô. Furto qualificado pelo emprego de explosivo. Qual é o problema aqui, ô Bruno? Qual é o problema aqui, Bruno? Fala para mim. Não, 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 não. Você está lendo errado a parada, velho. É com emprego de explosivo ou outro artefato, ó. Ou de artefato que causa perigo comum. Primeira situação, com emprego de explosivo. Agora tem um ou aqui, ó. Ou de artefato que causa perigo comum. Porque às vezes você não vai usar o explosivo, mas vai usar algo que causa o mesmo estrago que um explosivo. Beleza? Que causa perigo comum. É um ou outro. Beleza? Show de bola. Então aqui não tem erro, não. Beleza? Depois vocês vão dar uma lida com calma aí. Show. A palavra de hoje agora para os senhores foi a mesma de manhã, né? Consagra ao Senhor tudo o que você faz e seus planos serão bem-sucedidos. É sempre um prazer, galera, compartilhar conhecimento com vocês. Depois vocês vão receber esse material bonitinho. Beleza? Vamos se preparar aí, galera, para subir para Minas. Revisando tudo que for possível para tirar o máximo de ponto possível, para classificar, ter a redação corrigida e por aí vai. Beleza? Eu já vou, são 60 questões, eu vou para brigar por 50 questões, porque eu vou não sabendo RLM. 50 não, 55, porque eu vou sem saber RLM, então vou mais que na sorte, beleza? Levantaram a mãozinha aí, não sei o que é, alguém quer, manda no chat aí. É sempre um prazer compartilhar conhecimento com vocês. Acho que amanhã a gente está de volta até sexta-feira, por aí, talvez até sábado. Beleza? Lembra, quem vai de ônibus vai sair 4 e pouco da madrugada, hein, de domingo. Vai ter virado. Beleza? Sempre um prazer compartilhar conhecimento com vocês. Galera, um abraço. Para cima. Recuar só se for para pegar impulso, hein? Vamos para cima sempre. Beleza? Um abraço, um abraço.